Olá! Neste episódio da República Popular das Letras, vamos conversar com o ex-deputado Aldo Arantes, que hoje é advogado militante, foi presidente da UNE em 1960, foi dirigente da Ação Popular, depois da Ação Popular Marxista-Leninista, foi dirigente e é dirigente do Partido Comunista do Brasil e hoje é um militante pela reconstrução da democracia no Brasil. Ele acaba de organizar esse livro, Democracia, Reconstruir a Democracia, União de Amplas Forças Políticas e Sociais para a Luta Ideológica. Nesta conversa estará também o Paulo Maldos, psicólogo, militante, com quem eu trabalhei no Conselho Indigenista Missionário, e é uma pessoa também muito importante na luta pela democracia no Brasil. Eu gostaria de saudá-los por terem aceito esse convite para o nosso podcast da República Popular das Letras, e acho que vai ser um papo excelente. Aldo. Eu queria primeiro parabenizá-lo, o ACQ, por essa iniciativa da República Popular das Letras, porque nesse momento nós estamos vivendo o processo, digamos, de tomada de consciência, de despertar a consciência crítica é decisivo e é uma questão que nós tratamos nesse livro. Quero cumprimentá-lo. Para quem não sabe, o Antônio Carlos Queiroz, ACQ, meu amigo há muitos anos, desde a minha primeira campanha para deputado federal, ele é de Anápolis, eu também, somos de Goiás, e ele teve à frente de um grupo de amigos aqui de Brasília que articularam a minha campanha aqui em Brasília e no entorno, sobretudo no entorno de Goiás. Quero cumprimentar também o Paulo Maldos, é coautor desse livro. Nós tivemos exatamente a iniciativa de incorporar a esse livro um conjunto amplo de questões. Na verdade, foi formado um grupo interdisciplinar, porque nós vimos que esse tema era um tema complexo. Então, a partir de um convite que eu fiz à minha ex-esposa, Dodora, que é psicanalista, e ela disse que a pessoa indicada era o Paulo Maldos. Então, através do Paulo, nós articulamos um grupo de psicólogos sociais. Mas também nesse grupo, tem advogados, tem políticos, tem cientistas sociais, tem especialista em redes sociais, hacker e neurocientista. Então, é um grupo complexo e esse livro ele se volta exatamente para fazer um diagnóstico da guerra cultural e apresentar exatamente uma proposta de saída. Então, é isso. Quero parabenizá-lo por essa iniciativa. Paulo. Eu também queria parabenizar o ACQ por essa iniciativa e concordar com o Aldo no sentido de que iniciativas como esta cabem exatamente dentro do nosso diagnóstico, das nossas propostas de construção de alternativas para o país, que passa pela formação de consciência crítica, passa por uma compreensão do país, compreensão da situação econômica, da situação política e, inclusive, das subjetividades na nossa sociedade, né? Da questão cultural, principalmente. Então, a iniciativa aqui, ela para nós merece parabéns, porque está exatamente dentro da perspectiva de saídas para o nosso país. Perfeito. Eu queria, para a gente começar esse papo, fazer uma formulação. Eu queria dizer que nós estamos no dia seguinte, porque esse programa só vai ao ar na semana que vem. Então, nós estamos no dia 13 de dezembro, não é? Que, aliás, é o aniversário do AI-5, só para registrar. E ontem foi diplomado o presidente Lula no Tribunal Superior Eleitoral. Esse diploma, conforme disse o ministro Alexandre de Moraes, é um atestado de que as eleições foram absolutamente claras, limpas, que o Lula ganhou isso com ampla legitimidade, e é também um atestado
de que o processo eleitoral foi absolutamente honesto, absolutamente livre, limpo, de acordo com a legislação. Poucos minutos depois, o presidente da República convocou militantes bolsonaristas para o Palácio da Alvorada e ficou calado diante de um discurso de um padre terrorista de Anápolis, padre Genésio, que assolou, atiçou esses militantes bolsonaristas, que a gente só pode chamar de terroristas, porque daqui eles saíram e foram fazer terrorismo no centro de Brasília. Eles incendiaram ônibus, 5 ônibus, 7 carros. Aqui eles estavam tentando jogar um ônibus num viaduto abaixo, tocaram fogo, botaram botijões de gás no meio da rua, provocando vandalismo no centro da cidade. Quando aconteciam esses atos terroristas, o atual ministro da Justiça estava num restaurante e deu uma declaração assim, anódina. Quem teve que assumir o papel de ministro da Justiça foi o Flávio Dino, que será o futuro ministro da Justiça. Até agora, às 10 horas da manhã, não tinha sido preso um só desses terroristas, que estavam se manifestando revoltados com a prisão de outro terrorista, um suposto cacique chavante Sererê, e estavam revoltados com isso, e estão contestando há mais de 40 dias as eleições legítimas que nós temos. A capa do Correio Brasiliense de hoje é essa: democracia sim, terrorismo não. Eu estou mencionando esses fatos que ocorreram de ontem para hoje porque eu acho que esses fatos cabem exatamente nessa proposta que vocês fazem de reconstruir a democracia no Brasil, que foi solapada nos últimos 4 anos. Não é isso, Aldo? É isso. Eu queria dizer o seguinte, que eu ontem participei da solenidade de diplomação do presidente Lula. Acho que foi um ato extremamente importante, um ato, digamos, de afirmação da democracia. Acho que ele fez um discurso muito bom, não é? Um discurso colocando as linhas gerais do que ele pretende, mostrando o significado da eleição, a lisura da eleição, das urnas eletrônicas, destacando o papel do Tribunal Superior Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal na garantia da democracia e indicando os caminhos fundamentais do seu governo. E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, fez também um pronunciamento contundente em defesa da democracia, dizendo que aquele momento era um momento de afirmação da democracia, dizendo que os atos terroristas, quer dizer, serão exatamente, digamos, serão adotadas medidas contra esses atos. E na continuidade, o que se viu foi exatamente isso que você relatou aqui. E, como você diz, tem tudo a ver com o que nós discutimos nesse livro. Porque o que a gente identificou é o seguinte, que, na verdade, a extrema-direita no mundo e no Brasil perceberam que o caminho da conquista do poder através dos golpes militares estava superado. O neoliberalismo chegou à conclusão que o golpe militar trazia consequências graves, que era necessário utilizar um outro caminho, que era o chamado caminho da guerra cultural. Quero exatamente dizer que, quando fala guerra cultural, é mais do que, na verdade, é uma guerra política, cultural e ideológica, né? Em que ele exatamente, foi através do Steve Bannon, ele se apropriou de um método utilizado pelo comércio para vender produtos, utilizando as redes sociais. Porque a guerra cultural, na verdade,
Existe historicamente, há muito tempo você tem a guerra cultural, a utilização da mentira. A particularidade agora é que as redes sociais dão, digamos, uma repercussão muito grande, atingindo milhares de pessoas ao mesmo tempo. Essa é a novidade. E a outra novidade são exatamente os algoritmos. Porque o algoritmo permite exatamente você orientar a sua propaganda, ou comercial ou política, né? Dando uma eficácia tremenda. Então, você tem uma combinação de um espectro muito grande de pessoas e orientada segundo as tendências. Se exatamente você identificou tendências de cunho fascista, você aprofunda essa tendência. Se a tendência religiosa, você aprofunda. É algo orientado. E orientado no sentido de estimular algo que é exatamente o sentimento. E, no caso, o sentimento do ódio, da violência. Antidemocrático. Profundamente antidemocrático. Então, na verdade, isso foi, digamos assim, teve a sua expressão no Brasil, com o papel do Steve Bannon, e quem jogou um papel muito importante nisso aqui foi exatamente, quer dizer, uma pessoa que é fundamental nessa questão, que escreveu vários livros sobre esse problema, né? Que exatamente trouxe essas ideias do Bannon para o Brasil. Porque quando você começa a discutir a questão da guerra cultural, da luta ideológica, uma questão que você se coloca é o seguinte: como é que milhões de brasileiros que votaram no Lula passaram a votar no Bolsonaro? Exatamente porque colocaram na mente de milhões de pessoas, quer dizer, uma falsa ideia de que o Lula é corrupto, né? De que a esquerda é corrupta, manipulando a consciência, utilizando, inclusive, o sentimento religioso de milhares de pessoas. Então, na verdade, essa questão da guerra cultural é que levou, através exatamente, digamos assim, do ódio, da violência, a criar esses grupos de extrema-direita. Então, eu considero que nós tivemos uma vitória importante. Quer dizer, ontem foi exatamente o momento de consolidar esse processo com a diplomação. Mas eu acho que nós temos que tomar consciência de que, apesar dessa vitória, nós vamos enfrentar um duplo problema. Primeiro, um problema político. Você tem, como nunca teve na história do Brasil, quer dizer, uma extrema-direita altamente organizada. Esses atos demonstram isso, né? São a extrema-direita organizada, radicalizada e que não aceita exatamente o resultado das eleições. É claro que nessas alturas está claro que a possibilidade de um golpe é impraticável, mas eles vão continuar desde o primeiro momento, então agora, e desde o primeiro momento do governo Lula, criando confusão. Então vai ser necessário, digamos, um trabalho político de reconquista das bases sociais mais amplamente, porque o Lula ganhou, mas a diferença foi pequena. Então, é necessário exatamente retomar segmentos importantes de camadas pobres da população que foram conquistadas por essa extrema-direita. Esse é um problema. E o caminho que a gente vê nisso é reconstruir o movimento social pela base, é ocupar espaços que os setores democráticos e a esquerda ocupavam nos bairros, nos locais de trabalho e que foram reocupados pela direita. Então, essa é a primeira coisa. E a outra coisa que eu considero, inclusive, talvez até mais importante, é a luta ideológica, é a guerra cultural. Porque nesse terreno, nós perdemos por nocaute. Quando eu estava exatamente num processo, hoje eu dirijo uma entidade, chama ADJC, Associação de Advogados e Advogadas pela Democracia, Justiça e Cidadania. Quando eu estava exatamente num processo, digamos, de reflexão sobre esse problema, sobre a questão da guerra cultural, percebendo a gravidade dessa questão e percebendo que a esquerda subestimou esse problema, não compreendeu não só o papel das redes sociais como o papel da guerra cultural, quer dizer, eu comecei a estudar e fui procurar um autor de esquerda sobre o assunto para me fundamentar. Você que sabe quantos eu encontrei? Nenhum. Não tinha um livro de esquerda sobre a guerra cultural. Todos os livros eram da extrema-direita, era o Olavo Carvalho, que era o grande guru
da direita nessa questão, trabalhando há 10 anos, criando o que o João César chama midiosfera bolsonarista, com plataformas João poderosas. César? João César é exatamente essa pessoa, João César de Castro Leite. Hoje é o maior especialista em guerra cultural. Quando eu fui procurar, eu encontrei o João César, que estava elaborando um livro que se chama Guerra Cultural e Retórica do Ódio. É um livro em que ele, digamos assim, vai a fundo na questão da guerra cultural no Brasil. E ele foi convidado e ele participa juntamente comigo, com Paulo Maldo, e desse livro aqui. Então, na verdade, essa questão foi ficando claro, o papel da luta ideológica, foi ficando claro que a esquerda subestimou a politização, subestimou. Eu me lembro, quando eu começo a discutir isso, eu me lembro exatamente, antes do golpe de 64, você tinha o Centro Popular de Cultura da UNE, você tinha um movimento de educação de base, você tinha o movimento de cultura popular de Recife, você tinha de pés no chão, se aprende a ler, enfim, você tinha um conjunto de atividades de formação da consciência política. Que o Paulo Freire, Que passou a ser objeto do ataque na guerra cultural. Toda essa questão do marxismo cultural, tal, tem a ver com Paulo Freire. Por quê? Porque ele exatamente introduziu, quer dizer, uma consciência crítica, porque todos nós sabemos o método de alfabetização do Paulo Freire era muito mais do que a alfabetização, era a conscientização, ela levar o trabalhador a compreender as causas da opressão. Pois bem, então essa questão, a extrema-direita se apropriou, a esquerda subestimou essa dimensão dos valores e da formação da consciência crítica. Eu acho que pegou, digamos, uma vertente que é fundamental, que é a melhoria das condições de vida material. O Lula falava muito, é necessário botar um bife, a pessoa se alimentar. Isso é fundamental, mas é necessário o alimento da mente. É claro. É necessária a consciência crítica. É claro. E essa subestimação abriu espaço para a atuação da extrema-direita. Ô, Paulo, eu queria pegar esse gancho que ele acaba de dizer e para, evidentemente, as causas da sabotagem da democracia, ela, evidentemente, não vem só do campo das ideias. Você tem um chão concreto, que pode ser a crise econômica, né? Pode ser a queda do salário das pessoas. E, evidentemente, essa extrema-direita, ela se abuleta nesse espaço porque teve um determinado momento que nós passamos por uma crise tremenda. O governo Dilma crescia a metade do que havia crescido o governo Lula. Eu queria que você comentasse um pouco isso. Não, mas primeiro eu gostaria de comentar isso que o Aldo comentou, da questão do livro, né? Que a gente procura, através do livro, assim, vários olhares, né? Então tem o olhar do pessoal especialista em redes sociais, tem o olhar de historiadores, de sociólogos, de psicólogas, de hackers, de um neurocientista, né? Procurando abordar vários ângulos o fenômeno da construção dessa espécie de mundo paralelo que foi constituído, né? Com um centro, a questão do ódio permanente, né? Como uma carga emocional permanente, né? Que agora a gente está vendo transbordar, né? Ele transborda do mundo paralelo para a realidade, né? Que esse é o objetivo da extrema-direita, ela conformar como mundos paralelos em que as pessoas, inclusive apesar das condições sociais, eu diria, e econômicas, parece que vai conformando um mundo que tem essa fantasia da ameaça comunista, das questões de gênero, de identidade, né? Como motivos de ódio e orientados para a violência física, inclusive, né? Não só a violência retórica, né? E o que a gente teve em Brasília ontem foi esse transbordamento desses mundos paralelos para a vida real, ameaçando a vida, né, dos moradores de Brasília, das moradoras, né, com incêndio a ônibus, com destruição de carros, com ameaça na rua, né? Então, essa é a intenção da extrema-direita, né? E conformando como mundos à parte, a partir do isolamento desses grupos e dessa incentivo permanente ao ódio, né?
Eles querem conformar esses grupos de forma estruturada, organizada, para contestar permanente a democracia. Então, claro que a partir dos governos Lula e Dilma, e no governo Dilma, com problemas que aconteceram, o mundo viveu outro momento naquele período, né? As condições econômicas elas se deterioraram bastante, né? Claro que aí então houve tanto uma apropriação pela direita, né, da crítica ao governo, desestabilização do governo e, por fim, o golpe na própria presidenta Dilma, né, em cima da questão toda encadeadas pelo impeachment, das eventuais as acusações sobre uso indevido do orçamento, né, como se ela tivesse cometido algum erro, né, na condição econômica. E, a partir daí, a gente viu a direita como cedendo espaço para uma extrema-direita que foi se fortalecendo cada vez mais, ocupando o próprio espaço da direita, né? O governo Temer aí como uma ponte para a extrema-direita, né? E aí houve esse avanço acelerado da extrema-direita ocupando o espaço do centro, da direita e tal, e chegando nesse ponto que a gente vive. E ela veio já com essa experiência, com essa articulação internacional para criar aqui esse campo que é muito semelhante ao que a gente vê na Argentina, vê em outros países da América Latina, no Chile, na Colômbia, na Europa, né? Na E Europa, nos Estados Unidos, né? nos Estados O Unidos. modelo do Trump. Eu tive, logo depois da nossa publicação, eu tive na Catalunha, fiquei lá quase um mês. E participei de um debate na Catalunha, na Espanha, a respeito da situação política lá e aqui. Houve um debate assim, sobre uma comparação entre os dois países. E lá tem um partido de extrema-direita chamado Vox, que é impressionante as semelhanças no discurso de ódio. Pegam símbolos muito caros para os setores democráticos e, por exemplo, um líder famoso da Catalunha, chamam de genocida, maior assassino do século, coisa assim, né? Então é uma prática muito semelhante de destruição de símbolos, de acusações infundadas a respeito de heróis, heroínas da Guerra Civil Espanhola, por exemplo, né? Então a gente vê que tem algumas marcas que devem ter origem nos norte-americanos, cientistas e tal, ligados ao Bannon, né? É a mesma estratégia que a gente vê em todo o mundo de destruição de símbolos da democracia e de ocupação de um território subjetivo, digamos, na sociedade, né? Muito marcado pela guerra cultural, muito marcado pelo discurso de ódio, muito marcado por um ódio ao outro. Sim. E incentivo de violência contra o outro. Waldo, você, ao dizer que muitas pessoas que haviam votado no Lula acabaram votando no Bolsonaro, evidentemente por alguma insatisfação, e, na minha opinião, insatisfação econômica. Quando as pessoas votam, evidentemente elas apostam num projeto que supostamente vai melhorar a vida dela, né? E, evidente, parece que esses guerreiros culturais, né, esses senhores da guerra da cultura, eles se aproveitam dessa insatisfação, que são insatisfações concretas, reais, para ganhá-los para soluções que, evidentemente, do ponto de vista, as soluções que a extrema-direita oferece são irreais. Não é? Você vê, por exemplo, eu estava vendo ontem também, a medida provisória do salário mínimo para o próximo ano foi a primeira vez que o Bolsonaro propõe algum ganho real, porque nesse período de 4 anos não houve ganho real nenhum. Muito ao contrário do que houve durante os governos do Lula e da Dilma, não é? Isso aqui é o seguinte, primeiro eu gostaria de voltar a uma referência que você fez da questão da crise e desses movimentos. De fato, quer dizer, você tinha ali no governo da Dilma
uma situação complexa do ponto de vista econômico, social, a queda, digamos, do crescimento da economia, do emprego. Agora, você tinha, claro, uma ação organizada das classes dominantes, do tal do mercado, para desestabilizar. E do setor político, você tinha o presidente da Câmara com os projetos bomba, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, digamos, quando o nazismo se instalou, ele, digamos, tomou por base uma situação de crise. Agora, a crise pode ser, digamos, solucionada a partir dos interesses do povo, dos trabalhadores, ou interesses da direita ou do fascismo. Claro. Né? Primeiro isso. Segundo o seguinte, na verdade, essa coisa começou no primeiro governo Lula, que não tinha crise não. Pelo contrário, o Lula estava crescendo. E qual foi o mote? Corrupção, não foi a crise econômica, não. Então, o mote, o que, digamos assim, levou foi a questão da corrupção, foi a questão da pauta de gênero, foi a questão religiosa, foi a questão da homofobia. Então, foram essas questões que estão muito ligadas à questão da guerra cultural, do trabalho do subjetivo, da mente das pessoas. É claro que tem a ver com a questão objetiva, material, econômica, mas exatamente essa questão de você trabalhar ideia reacionária, a terra é plana, né? Ou seja, um retrocesso cultural e ideológico. As vacinas. Das vacinas, a negação das vacinas. Então, a negação da história. Não teve ditadura militar, não teve nazismo. Mas o nazismo aí, é de esquerda. Claro. Então, na verdade, essas ideias, eu acho que é importante a gente insistir nisso, ACQ, porque quando você vai discutir, como essa questão não está muito presente para a esquerda, o pessoal levanta a questão econômica, levanta a questão política, e continua subestimando a questão ideológica. Quando eu falo a questão da luta ideológica, luta cultural, não é meramente cultural, é política. Exatamente quando essa questão, que ela tenha muito a ver com o avanço do neoliberalismo no mundo, é isso que eu estava dizendo. Então, essa questão, ela consolida no mundo inteiro, através de golpes, por exemplo, da chamada guerra híbrida, né, nos países asiáticos, a guerra cultural nos países da América Latina. Então, isso é um movimento da extrema-direita a nível mundial, que ela se apropria, por exemplo, dos países da África, era o combate à democracia. Na verdade, a falsa democracia, para exatamente derrubar governos que se opunham aos interesses do imperialismo norte-americano. Na América Latina, o gancho, que sempre foi historicamente, é a corrupção. Então, não era nem muito a questão, é claro que aproveita a insatisfação, mas para insuflar, quer dizer, ideias reacionárias de cunho neofascistas, nazistas. Então, aprender essa dimensão da guerra cultural é fundamental. E aí volto à questão que você perguntou. Quer dizer, por que muita gente que votou no Lula passou a votar no Bolsonaro? Porque conseguiram estigmatizar o Lula como corrupto. Eu fiz campanha agora, fui para Goiás fazer campanha, porque como eu fui deputado federal em Goiás, eu achei que a contribuição maior que eu podia dar era ir em Goiás, usando a minha influência política. E nos comícios, nas caminhadas, no trabalho que a gente fazia, a direita não tinha argumento. O único argumento, o Lula é corrupto. Você passava, digamos assim, fazendo a campanha, o cara fazia Então, essa questão de você estigmatizar, uma das técnicas da direita é essa. Exatamente uma das questões, no estudo que eu fiz, anterior a esse, inclusive, eu exatamente trabalhava a questão do chamado golpe brando. O golpe brando é um golpe feito através da luta de ideias, através da guerra cultural. E você tem exatamente um cientista norte-americano que formulou os passos do golpe brando. Um dos primeiros passos é você identificar uma ideia que possa conquistar milhões. Na América Latina e no Brasil, essa ideia é o problema da corrupção. Então, o gancho foi a questão da corrupção, se assomou a questão da corrupção, o problema do anticomunismo, né? E anticomunista, para eles, é todo mundo. Né? Na verdade, uma coisa que esse autor levanta, João César, é um livro elaborado no final da ditadura, chama Orville. Orville é livro de trás para frente. O que esse Orville dizia? Dizia que a esquerda tentou tomar o poder por várias vezes através da ação armada. Chegando à conclusão de que era inviável, passaram a trabalhar a luta de ideias.
Entende? Por isso é que utilizaram Paulo Freire, por isso que utilizaram o chamado marxismo cultural, e daí eles exatamente perceberem que também a direita tinha que se apropriar da luta cultural, da luta ideológica para acabar. E essa é a razão, digamos, do ataque às universidades, do ataque à intelectualidade, dessa questão exatamente de você se apropriar. Então, essa questão da luta ideológica, a gente aprender, entender, por isso é que é importante você ler para compreender melhor a dimensão da luta ideológica. O que isso causou no Brasil, está causando no mundo, e se a gente não se apropriar disso, se não entender o que é a guerra cultural, e se nós não fizermos o que nós chamamos, o que a gente propõe como alternativa é a luta ideológica e democrática. Qual a diferença da guerra cultural para a luta ideológica? É que a guerra cultural é uma imposição, através do ódio, da violência, do desrespeito aos direitos humanos. A luta ideológica é exatamente a tentativa de, com base nos fatos, na realidade, você despertar a consciência crítica das pessoas. Porque a democracia não pode conviver sem a capacidade das pessoas de terem uma opinião própria, a partir do quê? De várias fontes. O que o autoritarismo, o que a ditadura faz é impor uma visão única, autoritária, reacionária, de extrema-direita. O nosso objetivo é exatamente reconstruir uma consciência crítica. E a visão que a gente tem é o seguinte: fascistas tem, mas é uma corrente limitada. Dos eleitores do Bolsonaro, tem um contingente significativo que não é fascista, mesmo de religiosos. Então, nosso dever é, através de um diálogo democrático, atrair essas pessoas novamente para o campo democrático. Através do quê? Do diálogo, da discussão, do convencimento, para despertar essa consciência crítica. Um dos legados do iluminismo, da Revolução Francesa, é a ideia de que o cidadão precisa se instruir para exercer os seus direitos na democracia. E o que você está falando é uma coisa muito interessante, porque a gente vê que se usam conceitos que às vezes são muito frouxos. Por exemplo, o conceito de democracia é um negócio muito largo demais, polissemântico, digamos assim, não é? E se usam esses conceitos para subvertê-los contra a própria democracia. Eu aprendi com o Vanderlei Guilherme dos Santos, talvez seja um pioneiro na definição de golpe parlamentar, porque, evidentemente, 64 foi um golpe civil-militar, mas principalmente militar, com adesão dos civis. O golpe contra Dilma foi um golpe que foi gestado dentro do parlamento, e, portanto, nós estamos falando de um regime de democracia liberal que está funcionando, e, evidentemente, teve apoio da imprensa, da grande imprensa, dos militares, etc, etc. Então, isso que você está falando é a subversão dos conceitos do próprio regime democrático, do Estado de Direito, para subvertê-lo por dentro. O Trump foi eleito, o Bolsonaro foi eleito, e, no entanto, eles trabalharam diuturnamente para sabotar a democracia. Exatamente. E isso só é possível se você criar essa consciência coletiva. Isso que o Malthus fala, se você criasse essa realidade paralela, de tal maneira que milhões de pessoas acreditem que essas propostas reacionárias, negacionistas, são verdadeiras. Porque o próprio parlamento e a justiça não teriam tido a atitude que tiveram se não tivesse grandes manifestações, se não tivesse o apoio popular. Então, essa guerra cultural, ela tem como objetivo mobilizar milhões de pessoas. Não é meramente um golpe parlamentar. Se fosse um golpe parlamentar, não se sustenta. É muito mais do que isso. É conquistar milhões de pessoas para permitir que a institucionalidade adote posições de acordo com os interesses. Claro, em 64 houve mobilização de milhões de pessoas também. Sim, mas num nível muito melhor. Ah, claro, muito não melhor. tinha internet. Porque lá, não é só isso. Lá, a ação fundamental foi militar. A grande diferença agora é que a ação é política, é a mobilização de milhões de pessoas que impacta nas instituições.
quer dizer, impacta no Congresso, impacta na Justiça, né? Tanto você vê que o Judiciário foi conivente com esse processo de golpe contra a presidente Dilma, foi conivente com a prisão do presidente Lula. Depois tiveram que anular, mas naquele momento foram coniventes. Certo. Não, eu queria só complementar dizendo que o nosso livro, voltando ao livro, né, ele também, nesses diversos olhares, também contempla a questão política e jurídica, né? Então, temos artigos muito interessantes, por exemplo, da Carol Proner, né, comentando a origem do lawfare, as origens lá atrás, nos Estados Unidos, né, as primeiras movimentações, articulações, formulações em que o lawfare... Só esclarecendo aos ouvintes o que é lawfare. Lawfare é uma palavra mista de law, do inglês lei, com warfare, que é guerra. Então, é a guerra jurídica. A utilização de instrumentos jurídicos contra os inimigos. Com fins políticos. Com fins políticos. E a ironia da história é que ela resgata assim, as origens dessa prática, né, com as acusações de setores de direita norte-americanos, né, principalmente israelenses, acusando, por exemplo, a Cruz Vermelha Internacional de usar a legislação favoravelmente a grupos terroristas, como se impedindo a ação de guerra dos Estados Unidos e de Israel contra grupos radicais e tal, né? Acusando, imagina só, Cruz Vermelha Internacional, né? Mas depois, esses setores mesmo desenvolvendo as práticas de lawfare ou seja, dos Estados Unidos para fora do seu território, né? Utilizando essa prática para criminalizar políticos como alvos, né? Como inimigos, né? Através de práticas jurídicas, né? E isso a gente vê disseminado hoje. Temos aqui até a situação hoje da Cristina Kirchner, né? Como um exemplo disso. Mas a gente teve inúmeros, teve Zelaya, em Honduras a gente teve Lugo. Não, aqui no Brasil, eu estive há 2 semanas na UNB com a Carol Proner. Ela participou do lançamento do Lawfare Nunca Mais, uma rede Lawfare Nunca Mais. E um dos casos que são mais escandalosos é do Henrique Pizzolatto. Sim. Eu, por acaso, participei um pouco do esclarecimento desse caso, que o Pizzolatto foi acusado de ter desviado recursos do Banco do Brasil, da Visa, que era um dinheiro de um cartão da Visa. Os documentos estão absolutamente provados, estão lá no Supremo, são estantes que tem as pastas, mostrando que esses recursos foram utilizados como deveriam ter sido. O maior beneficiário dele foi a TV Globo. E, no entanto, o Henrique Pizzolatto foi condenado, cumpriu pena, já deveria ter sido solto, e o ministro Barroso, num processo de vingança, não solta o Henrique Pizzolatto. É um assédio judiciário, é um caso escandaloso de lawfare. O Henrique Pizzolatto estava lá no lançamento dessa rede. Você estava, nós nos encontramos lá. É um escândalo isso. O caso Pizzolatto é uma espécie de laboratório, né? Depois vários desdobramentos de acusações, de perseguições, de prisões, mas ele foi ali uma espécie de laboratório inicial para todas essas práticas de lawfare no Brasil, né? A gente pode considerar. E digamos, a prática mais importante de lawfare foi o caso do Lula. Do Lula, sim, claro. sim. Porque, na verdade, o Moro, se utilizando da condição de juiz, que de juiz não tinha nada, condenou sem provas o Lula. Com que objetivo? O objetivo de impedir que ele fosse candidato a presidente da República. Depois, o próprio Supremo foi obrigado a reconhecer e anulou os processos. Agora, eu queria aproveitar... Só para um registro anedótico, é de lembrar que tanto o Moro quanto a esposa dele tiveram as suas contas eleitorais
negadas pelos tribunais eleitorais de São Paulo e do Paraná, né? Mas continua. Que eu acho que essa lembrança aqui do Paulo Maldes é muito interessante em relação à questão da lawfare. Eu queria destacar que, na verdade, a guerra cultural, ela se utiliza de vários mecanismos, como eu disse, né? Mas ela tem métodos de atuação. Tem a lawfare e tem a fake news. São dois elementos fundamentais. A fake news é a mentira, né? É exatamente através da fake news que você cria a realidade paralela. Porque ele incute na cabeça de milhões de pessoas uma realidade absurda, que nega a ciência, nega a história, nega a realidade, nega os fatos. Mas exatamente a força da guerra cultural é exatamente que ela consegue botar ideias absurdas, terraplanistas, ideias de negação de tudo que você possa imaginar na cabeça de milhões de pessoas, com um componente importante, que é exatamente o componente religioso. Porque eu acho exatamente esses neopentecostais, que, utilizando com a autoridade dos pastores, contribuíram muito com isso, sobretudo para atingir as camadas mais pobres da população, né? Não percebendo que exatamente eles estavam entrando no jogo de quem tem dinheiro, das classes dominantes. O pessoal usa um termo que o Noam Chomsky também usava, que é fabricação de consenso, né? É isso? Sim, sim. Fabricação de falsos consensos. Né? Falsos consensos. Então, o que eu estou querendo exatamente destacar é que a questão da fake news é uma questão grave, né? Eu acho que exatamente ela vai ser necessário que as autoridades do governo futuro tomem medidas rigorosas em relação a isso, em relação ao problema das redes sociais. Tem que haver uma regulação dessas redes sociais, porque o que ocorre é que essas redes bolsonaristas, elas são monetizadas, recebem milhões de recursos, porque a cada, digamos assim, concordância que você dá aquilo, quer dizer, o cara que está mentindo está recebendo dinheiro. Então é um absurdo completo, é uma realidade de fato que você tem que tomar medidas, porque hoje você tem poderosas redes bolsonaristas recebendo milhões. Por quê? Porque tem exatamente um alcance bastante grande. Então, eu queria destacar essa questão da lawfare como uma questão grave que tem que ser combatida, e temos que exatamente essa questão da fake news e da lawfare. Agora, eu acho de tudo isso é o seguinte, quer dizer, na verdade, o que nós estamos vendo é o seguinte, é que isso aí está tendo como consequência uma ação, digamos assim, criminosa. Eu acho que o futuro governo tem que tomar medidas rigorosas. Eu acho que exatamente não se pode ter uma atitude de complacência. Se não tiver uma atitude rigorosa de tomar medidas com os que estão praticando atos contra a democracia, punir os terroristas, punir os criminosos. Isso é fundamental para consolidar o processo democrático. Um comentário assim interessante, um paralelo histórico sobre essa questão das fake news, né? Que a fake news, a questão é que ela sempre foi uma prática da direita e da extrema-direita, só que ela agora está tendo uma espécie de construção sistêmica, constituindo esses mundos paralelos, né? Mas só um exemplo interessante de fake news histórica, quando os nazistas bombardearam Guernica, né, aquele bombardeio de saturação que destruiu toda a cidade de Guernica, deu origem ao nos Países Bascos, na famoso Espanha, quadro do Picasso, né? Houve uma repulsa mundial aquela ação militar, né, dos nazistas como aliados dos fascistas espanhóis, né? E aí eles passaram a dizer que foi coisa de comunista. Guernica, nas publicações da direita espanhola e europeia, saía como um ato de comunistas que destruíram casa, mataram milhares de pessoas e tal, né? E a comparação que eu fiz é o seguinte: ontem à noite aqui em Brasília, esse ato terrorista que aconteceu no centro, né? Hoje já tem redes bolsonaristas dizendo que foi coisa da esquerda. Eles fizeram isso também no Reichstag, lá em Berlim, né? Exatamente. Eles meteram fogo, os nazistas meteram fogo e disseram que era coisa de comunista. Do Dimitrov, inclusive, que foi julgado por isso. Então, essa questão das fake news é algo a ser realmente muito compreendido, muito estudado, e ver
a gente tem que ver uma estratégia de como desmontar isso, porque as pessoas estão aprisionadas em mundos. Até tem um artigo interessante sobre o show do Jair, é um artigo, eu não lembro o autor agora, mostrando como que o Bolsonaro ele atua, como naquele filme, o show de Truman, né? Fazendo um paralelo entre o filme e o Bolsonaro, que ele tem que acabar com esse filme, a gente tem que acabar com esse filme, né? Tem que perfurar o cenário, né? A gente tem que ver uma forma de resgatar as pessoas, inclusive, que estão aprisionadas, de certa maneira, ideologicamente, nesse mundo, né? Então, por exemplo, uma pessoa está vendo a TV Globo, por exemplo, né? Eu me lembro, eu vivi essa situação. Estava do lado de uma senhora, muito simples e tal, e estava passando o Globo News, dando as pesquisas eleitorais na época, e dizia que o Lula no Nordeste estava à frente, tal, coisas óbvias assim, que estavam acontecendo, rolando nas pesquisas. Ela dizia, não, tudo isso é mentira, isso é Globo que está dizendo, o Bolsonaro vai ganhar, que ele está disparado, né? Ele está com 70% no Nordeste. Então as pessoas elas ficam imunes a qualquer tipo de realidade, sempre com uma explicação fantástica, né? Então a fake news ela adotou esse caráter sistêmico, né? Que conforma esses mundos que as pessoas estão aí, que chegaram, já está todo chegando no limite da sanidade mental, né? Você vê aquele grupo em Porto Alegre tentando fazer contato com ETs, com discos os voadores. ETs nos resgatarem, nos salvarem, que já estamos no campo da psiquiatria coletiva, né? Tem esse sintoma da dissintonia cognitiva, né? Que é um dos temas que vocês discutem aí no livro, não é isso? Sim, Quer dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva. Como é que funciona isso? Você que é psicólogo. Não, seria que as pessoas elas estão expostas a situações de conflito cognitivo, digamos, né? E acabam adotando ou sendo apresentada para ela uma saída para esse conflito, que seria uma saída apresentada por esses grupos que constroem esses universos paralelos, né? Então, a pessoa está exposta a uma situação, por exemplo, ela recebeu uma infinidade de benefícios no período Lula, por exemplo, de Minha Casa Minha Vida. Isso eu conheço pessoas concretas que tiveram isso, né? Minha Casa Minha Vida, que os filhos foram para a universidade, que passou a ter emprego, como mulher foi registrada como empregada doméstica, depois no governo Dilma e tal, uma série de benefícios. E aí é apresentado para ela como esse grupo político, né, encarnado por Lula, Dilma e tal, na verdade querem destruir a família dela com a questão do aborto, a questão de banheiros unissex, com a questão do satanismo, Kit coisa gay. assim, kit gay, né? Então, elas passam a viver uma situação de estresse cognitivo, né? E eles apresentam uma alternativa, né, que é a alternativa deles, dela romper com essa fidelidade, digamos, que ela teria a Lula, a Dilma, os governos, né? Para a saída seria uma saída pela extrema-direita, né? Enfim, seria uma forma de resolver o conflito cognitivo. O seu estresse, né? Ô Aldo, quando você falou no marxismo cultural, você falando da militância do Olavo de Carvalho, que teve um papel central na mobilização desses grupos terroristas e tal, você está se referindo a uma figura muito importante do marxismo, que é o comunista italiano Antonio Gramsci. Não é isso? Exatamente. Aliás, o Olavo de Carvalho se referia ao Gramsci o tempo todo. E ele dizia exatamente que essa ação dos comunistas era baseada na concepção de Gramsci. O que o Gramsci levantava? Lá atrás, ele dizia o seguinte, que a Revolução Russa, ela foi uma revolução, digamos assim, um confronto direto
com o czarismo pelas condições de um regime autocrático na Rússia. Mas o que Gramsci dizia? Que nas condições do capitalismo, essa situação se alterava. Porque o capitalismo tinha criado vários instrumentos ideológicos, não é? Quer dizer, universidades, tinha o papel da igreja, tinha o papel da imprensa, tinha uma série de elementos A que previdência tornavam, social. que tornava, não, eu estou dizendo no terreno das ideias, que tornavam a questão mais complexa. Então, ele dizia que a luta ideológica deve preceder a luta política, como condição de contribuir para a eficácia da luta política. Bom, se isso era dito por Gramsci há muitos anos atrás, com muito mais razão hoje, em que você tem as redes sociais, em que você tem o neoliberalismo, tem uma situação muito mais complexa. Então, e aí a extrema-direita se apropriou disso. Então, o que aconteceu? Que há mais de 10 anos atrás, o Olavo de Carvalho começou a trabalhar essa questão. E trabalhou durante 10 anos. E foi criando uma escola, entende? Da extrema-direita, especializada na questão da guerra cultural, se apropriando dessa experiência norte-americana, né? Dessa experiência desenvolvida pelo Bannon, que jogou papel fundamental na eleição do Trump, né? E aí ele foi se consolidando. E a esquerda subestimou o Olavo de Carvalho, subestimou a questão da guerra cultural. Então, essa questão é uma questão chave. E o que nós temos que fazer é retomar a lição do Gramsci e dar uma outra dimensão, mas ponto de partida. Tem que entender o papel da luta ideológica. Em geral, quando você vai falar com a esquerda, o pessoal volta para a questão da luta política. A luta política é fundamental, mas a luta ideológica contribui e dá eficácia à luta política. Quando a gente fala, nós temos que desenvolver um trabalho ideológico para conquistar esses setores, você está criando uma pré-condição para ampliar a base política. Então, se você não tirar da cabeça dessas pessoas essas ideias reacionárias, você não ganha essas pessoas politicamente. Certo. Então, aí você percebe a importância da luta ideológica. Então, eu queria dizer para você que eu vim com uma camiseta com o meu amigo Antônio Gramsci, o meu xará. Muito bem. Bem apropriado. Bem apropriado aqui para o episódio. Bem apropriado. O que eu queria dizer para você é o seguinte: dias atrás, eu tenho um filho que é físico e trabalha na Universidade Federal de Campina Grande. Ele foi convidado para um hackathon, que é uma maratona de hackers e gente que mexe com a internet, na Baía da Traição com um povo potiguar. No dia que ele foi para lá, ia haver uma chuva de meteoros. Aí ele ia passar a noite lá, e ele levou um telescópio e passaram a noite vendo a chuva de meteoros. No dia seguinte, houve uma live e uma discussão geral lá com as lideranças do povo potiguara. E uma liderança potiguara, uma mulher, perguntou a ele é físico, ele falou assim: vem cá, como é que ficamos nós, os povos indígenas? Cada qual tem as suas crenças, tem as suas cosmovisões, etc. E, de vez em quando, há conflitos com a visão da ciência. E o Amilcar deu uma resposta que, na minha opinião, é muito interessante, baseada na qual eu vou fazer a próxima pergunta, que ele diz assim: olha, todos os povos do mundo, sem exceção, todos, têm sua cosmovisão, suas crenças, suas ideias gerais. Porque é assim que acontece. Se é na África, na Ásia, na América Latina, cada um tem um jeito de rezar, de remédios caseiros, etc, etc. Agora, tem um instrumento que paira acima dessas diversas cosmovisões, que é a ciência. É óbvio que a ciência é um instrumento extremamente limitado, é óbvio que a ciência não é neutra, ela pode ser usada para fazer a bomba de hidrogênio, a bomba atômica, etc, né? Mas a ciência também, ela pode ser uma solução para os problemas do mundo, da casa comum de todo mundo.
E ela não precisa entrar em conflito com as cosmovisões. É óbvio que o povo potiguara não vai conseguir desenvolver a equação do Einstein de que energia ela tem uma correspondência com a matéria, né? E igual a mc2. Não vai desenvolver isso. Mas, independentemente da sua cosmovisão e sem abrir mão delas, essas lideranças indígenas, as lideranças dos quilombos, o povo pobre, pode entrar na universidade pelas cotas, por exemplo, e se desenvolver como cientistas, como advogados, como engenheiros florestais, como astrônomos, físicos, médicos, não é? Não é isso? Eu estou dizendo isso porque eu acho que a proposta do livro é muito interessante quando se fala de guerra cultural, porque a cultura científica e política do povo brasileiro é muito baixa. E não é só da extrema-direita, não. Eu queria dizer para vocês que eu fico, assim, meio escandalizado com a ideia seguinte. Nós tivemos a esquerda, durante a pandemia, evidentemente, trabalhou pelas vacinas. Vacinas, tal, etc. Mas um monte de gente do nosso lado continua acreditando em coisas parecidas com a Terra plana. Continua acreditando em homeopatia, em medicinas alternativas, em xaropes de limão contra a Covid. Continuava, não estão mais porque o cara foi preso, iam ao João de Deus, lá em Abadiânia, para tomar passos lá do charlatanismo de um monte de gente. Quer dizer, é preciso ter a consciência científica, ela é uma consciência sistemática, que precisa ser cultivada. Tudo bem que o cara acredita em horóscopo, mas ele precisa ter consciência que o horóscopo não resolve os problemas da humanidade, pô. Não tem nada a ver com ciência. Eu acho que não dá para conciliar. Eu, pessoalmente, acho que não dá para conciliar. Aliás, é preciso dizer também, só como provocação, que essas seitas neopentecostalistas cresceram no Brasil e houve quem alertasse para isso na época adequada, porque o Papa João Paulo II destruiu as comunidades eclesiais de base, que é uma dos pilares do PT. Ele destruiu isso, abriu campo para essas seitas que vieram dos Estados Unidos, não é isso? Eu sei que são colocações meio provocativas, mas gostaria da opinião de vocês. Posso falar uma? Claro. Então, você abordou essa questão aí do seu filho em Baía da Traição. Aliás, é um lugar que eu conheço lá, os Potiguara de Baía da Traição. E coincidiu muito, você está dizendo, com uma experiência que eu tive, que eu fui pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos numa investigação que a gente fez na época a respeito da situação dos quilombos no Brasil. Eu estive em Santarém do Pará. Faz aí uns 6 anos, foi perto da época do golpe. E eu tive com a reitora, Raimunda Monteiro, reitora, naquela época, do Instituto Federal do Baixo Amazonas, eu acho que é uma universidade local, né, regional. Nessa esteira aí das universidades criadas, institutos federais criados pelo governo Lula, Dilma, né? E a Raimunda é uma pessoa da região que vem dos movimentos sociais de Santarém, dos trabalhadores rurais, da juventude lá. E ela, como reitora, a gente teve uma reunião, né, onde ela falou um pouco a concepção daquele Instituto Federal e das relações que tinha com as comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, povos tradicionais da região de Santarém. E ela falou, a partir da questão das cotas, né, que no Instituto Federal estavam ingressando muitos jovens que vinham desses segmentos. Né? Inclusive, eu tive num quilombo em que tinham quilombolas
jovens ali que estavam estudando matemática, estavam estudando física, estavam em pedagogia, estavam em letras na universidade. Eu achei assim uma maravilha, né? E ela abordou exatamente isso, assim, por exemplo, na área da física e dos estudos de clima, eles procuravam estabelecer um diálogo com as cosmovisões desses segmentos lá. Então, os professores, né, abriam espaço para os indígenas, para os quilombolas, para os ribeirinhos, pescadores, pessoal que trabalha na floresta, que vive da floresta, falar da visão deles de clima, por que está tendo essas mudanças climáticas, como funciona o clima, como funciona a floresta, como que é essa interação, a sinergia, né, entre a vida da comunidade, a vida na floresta e a economia, né, a partir da floresta. E que eles abriram espaço para eu ouvir plenamente, né, os indígenas, e eu me lembro de citar bastante os indígenas e quilombolas e esses povos tradicionais a respeito de como é que eles veem o clima e as mudanças climáticas de hoje e procuravam fazer um diálogo da ciência como tal com essas visões de forma muito respeitosa. Eu achei assim uma experiência muito interessante, sabe, no sentido de universidade incorporar esses saberes, né, e procurar ver como que pode a ciência se articular. Pode ser momentos de conflito, momentos de complementação até, né? Mas assim, achei assim a proposta da universidade muito interessante no sentido de acolher não só fisicamente esses estudantes, mas as suas visões de mundo, as suas tradições, visões tradicionais de seus povos, né? Acolher e procurar estabelecer um diálogo respeitoso com essas populações. Eu tenho duas questões a levantar aqui. Primeiro, essa questão, digamos assim, da penetração dessa visão neopentecostal, quer dizer, na América Latina. Isso aí tem um ponto de partida que é uma decisão tomada pelo governo norte-americano, a partir do relatório Rockefeller. Rockefeller identificou a teologia da libertação como inimiga do imperialismo norte-americano. E, a partir daí, o governo norte-americano desencadeou uma campanha de ofensiva contra a teologia da libertação e de estímulo à presença dos neopentecostais na América Latina. Exatamente o estímulo chamado teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela se contrapõe à teologia da libertação. Teologia da prosperidade é exatamente o centro é ganhar dinheiro, que no fundo é a teologia do capitalismo, né, que vai justificar o capitalismo. Então, essa medida, digamos, do Papa, ela já vem como consequência dessa política mais geral. E ela, então, é, digamos, consolidada por essa decisão do Papa, que termina exatamente fragilizando toda a política e perseguindo, inclusive, cardeais, bispos, né, da Igreja Católica que eram comprometidos com a teologia da libertação, e isso aí abriu espaço para a presença dos neopentecostais. Eu, uma vez discutindo essa questão com João César, eu perguntei, escuta, como é que esses setores religiosos, quer dizer, aceitam essa ideia de ódio da violência? Ele disse, não, é que, na verdade, os neopentecostais, eles não se baseiam no Novo Testamento, mas sim no Antigo Testamento. Olha bem, Antigo Testamento é o seguinte, é um império. A lei do talião. É a lei do talião, olha, é a guerra, é a violência. Então, isso é que justifica. Quer dizer, se você vai discutir com um cristão, né, que não é neopentecostal, a referência dele é Cristo, é solidariedade, é a justiça, é a igualdade. Então, é uma questão que na luta ideológica, sobretudo os cristãos, têm que entrar nesse terreno e polemizar. Que os bolsonaristas adotam a bandeira de Israel. Claro, do Velho Testamento. Claro, não é do Estado de Israel atual, é do Velho Testamento. Então, eu acho que essa primeira questão, eu acho que a presença do Papa Francisco... Não, Papa João Paulo II. Eu estou dizendo a presença do Papa Francisco agora. Sim. Quer dizer, abre um novo espaço. Sim. Porque ele é um homem corajoso, ele é um homem, digamos assim, que tem uma consciência clara, inclusive, do papel do neoliberalismo. Sim. Né? E eu acho que isso aí está, digamos, está oxigenando a Igreja Católica. Eu acho que isso aí possa ter. Porque, na verdade, houve um retrocesso grande do papel da Igreja Católica, não só, mas agora.
né? A própria CNBB, e eu tive uma experiência muito grande, porque eu representei a Ordem dos Advogados do Brasil, junto à CNBB e mais de 100 entidades da sociedade civil, para exatamente a mobilização pela reforma política. E tem os protestantes históricos também, né? E que também participaram desse processo. O que eu quero dizer é que, nesse período, eu tive contato com o secretário-geral da CNBB, que era Dom Leonardo. E esse retrocesso que houve na OAB e que houve na CNBB levou a que o Dom Leonardo, que foi, digamos, uma pessoa extremamente avançada, houve uma tentativa de colocá-lo meio de escanteá-lo. Não vou entrar no detalhe porque não compensa. O fato é que ele tem uma relação direta com o Papa, né? E o Papa terminou nomeando ele arcebispo de Manaus e hoje ele é cardeal do Amazonas. Bom, então quer dizer que essa questão, eu acho que a Igreja Católica, os setores católicos vão ter que reavivar, quer dizer, a teologia da libertação e reavivar esse trabalho de base nas comunidades para reocupar esse espaço. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é o problema que você levantou entre a ciência e a religião, a ciência e as crenças. Eu acho que isso aí me lembrou um debate que nós tivemos em Ação Popular. Porque a Ação Popular, ela se origina da ação católica. Num determinado momento, há uma ruptura com a visão religiosa, até porque, quer dizer, naquele momento eu era dirigente nacional do movimento estudantil e eu fui expulso da JUC por determinação do Vaticano. Tá? Então, essa expulsão terminou levando a que nós, os setores que foram responsáveis pelo nascimento de AP, eu, Betinho e várias outras lideranças, nós chegássemos à conclusão de que era necessário organizar uma entidade que não tivesse vínculo com a igreja, que foi a Ação Popular, né? E aí o que ocorre, várias pessoas que eram cristãos continuarem a Ação Popular. E, num determinado momento, a Ação Popular caminha no sentido de incorporar o marxismo. Isso cria, então, um problema para aqueles que eram religiosos. No debate, então, e nesse debate teve um papel importante o Duarte Pacheco, seu amigo. Pereira. Duarte Pacheco Pereira, que é um intelectual de renome, infelizmente faleceu. E o Duarte, então, teve um processo de pesquisa e identificou textos do Lenin sobre a questão da relação entre exatamente a política e a ideologia. Né? E ele dizia o seguinte, olha, o que deve nos unir é a questão política, são os interesses imediatos da sociedade. Quer dizer, porque ali, naquele momento, havia um conflito com os chamados padres vermelhos, que os padres vermelhos, que eram militantes do Partido Bolchevique, o pessoal sectário do partido queria expulsá-los, porque eles acreditavam em Deus. E o Lenin interviu contra e disse, nós temos que respeitar as crenças das pessoas. O nosso partido é um partido político, não é um partido ideológico. É claro que nós temos ideologia, nós temos uma visão diferente do mundo, mas respeitamos as atividades. O que nos une é a política. Um partido político une pela política. Então, acho que essa é a postura que nós devemos ter, de respeito com a diversidade, não é? De compreensão de que o fator determinante é a ciência, né? Mas essa concepção ideológica, né, mais geral, de concepção de cosmovisão de mundo, é algo que nós temos que saber respeitar, sobretudo se trata de uma concepção religiosa. Né? Então, eu acho que há que haver o respeito. Agora, claro, a convicção de que, como você colocou, de que o que deve orientar a atividade nossa no movimento social e de um governo progressista, evidentemente, é a ciência. Eu uma vez, quando conheci Dom Pedro Cassaldáliga, em 1977, eu era um jovem de 21 anos, estive lá numa casa em Goiânia, levado pelo meu saudoso amigo e colega Antônio Carlos Moura. A pergunta que eu tinha que fazer ao Pedro, que me deu um livro dele, Tierra Nuestra Libertad, poemas, eu falei assim, ô Dom Pedro, como é que vocês conseguem conciliar a fé, às vezes uma fé até mística, o Pedro era um sujeito místico, com as ideias do marxismo, que é uma doutrina, digamos assim, materialista. Eu falei assim, meu filho, isso é absolutamente tranquilo para mim.
Quando eu vejo a realidade, eu vejo o seguinte: os capitalistas exploram ou não exploram os trabalhadores? Exploram. Quem estuda isso, define isso de uma maneira muito exata é o marxismo. Há ou não há extração de mais-valia? Claro que há. A sociedade está ou não está dividida em classes, com interesses divergentes? Está. O marxismo diz isso. O que isso tem a ver com a minha fé? Nada. Uma coisa sou eu, a minha fé, a minha crença. Outra coisa é a realidade concreta. Eu não vejo nenhuma contradição aí. Eu achei esse negócio muito interessante. Muito interessante. Posteriormente, como eu acabei desenvolvendo outras ideias e tal, eu entendo que, evidentemente, a nossa espécie, a humanidade, ela age não principalmente com elementos de racionalidade. Não é a razão que preside as nossas ações. O que preside as nossas ações são ideias imaginativas, incluindo a religião, essas cosvisões, etc. Algumas são adequadas e evoluem para a razão, outras não, não é? Outras evoluem para a superstição, não é? Quando a gente age com razão, a gente se torna uma pessoa livre. Quando você é presa de imaginação, você acaba favorecendo a servidão, muitas vezes voluntária. Muitas vezes você se entrega ao opressor. Distinguir essas coisas é que eu acho que vocês estão propondo aqui. Vocês estão propondo aqui. Você falou um negócio interessante que eu queria perguntar, que é o seguinte: evidentemente, nós esperamos que o governo Lula, terceiro governo Lula, ele agora tem 3 estrelinhas, tricampeão. Nós esperamos que ele tome um monte de medidas para combater as fake news, para combater o terraplanismo, etc, etc. Agora, a sociedade civil não pode ficar esperando o governo agir, não é? Parece que certas tarefas que vocês botam aqui é papel da sociedade civil, é papel da CNBB, da OAB e dos partidos. A formação da juventude, formação científica, é dos partidos, das universidades, não é isso? Parece que o Paulo está querendo falar alguma coisa, depois eu vou responder. Mas, Paulo, você está querendo falar? Fala você, depois eu respondo essa questão que você colocou. Não, só tocando essa questão das igrejas, resgatando um pouco a história, né? A gente pode identificar, assim, como início dessa campanha contra a teologia da libertação, as comunidades de base e tal, lá nos anos 70 para 80, quando na América Central havia um processos revolucionários em curso, né? A Nicarágua havia os sandinistas chegado ao poder com muita participação, jovens cristãos, com muito apoio, inclusive, de setores da igreja, né? Depois a gente teve o padre Ernesto Cardenal, por exemplo, como ministro da Cultura na Nicarágua, o padre Miguel de Escoto, ministro das Relações Exteriores, padre Fernando Cardenal, como ministro da Educação, e vastos setores da juventude católica no governo sandinista, né? A gente tinha em curso o processo revolucionário em El Salvador, né? E tinham partidos de esquerda, como Frente Popular de Libertação, FPL, com uma forte base na juventude católica e nos sindicatos, muita participação de cristãos. E Guatemala também, né? Com comunidades indígenas, que conformavam comunidades também com orientação católica, com muita participação no processo revolucionário da Guatemala. Então, aquele conjunto de conflitos, sociedades, né, em processo de guerra civil, praticamente, né? Aí começou a contraofensiva imperialista, né? Identificando o catolicismo como um elemento, um vetor importante nesses processos revolucionários.
E aí começou na articulação com o Vaticano, né? Me lembro muito bem do João Paulo II chegando no aeroporto de Manágua e as mães de jovens mortos pela contra, né? Contra a Revolução. Os contra norte-americanos, né? Que atuavam ali em conflito com os sandinistas. As mães pedindo uma oração pelos seus filhos mortos no conflito e ele falando silêncio, silêncio, silêncio. Tanto não rezou como obrigou as mulheres a ficar em silêncio. O padre Ernesto Cardenal foi até ele, se ajoelhou na frente e ele, a foto famosa dele dando um pito no Ernesto Cardenal, né? São como símbolos, momentos simbólicos, né? Mas o que estava em curso já era uma contraofensiva contra os processos revolucionários da América Central. E nessa época mesmo começa a ofensiva das igrejas neopentecostais fabricadas nos Estados Unidos, como um humorista, o Nilson, não sei se você lembra. Claro, o Nilson, claro, o grande Nilson, mineiro. ele disse para mim na época, essas igrejas têm mais a ver com o Departamento de Estado e muito pouco a ver com o Espírito Santo. O Nilson é fantástico. E a gente tinha naquela época, o imperialismo tinha naquela época os think tanks que produziram o Documento de Santa Fé I, depois do Documento de Santa Fé, faziam esse diagnóstico da situação na América Latina, do papel dos cristãos, papel dos católicos, e já apontavam caminhos para reconstrução e captura dessa base social para práticas neopentecostais, para igrejas neopentecostais, que começaram lá. É isso que a gente vê hoje, essa histeria... Da teologia da prosperidade, a gente vê do lá... empreendedorismo. A gente vê lá na Nicarágua já, naquele período já surgindo esses germes disso, depois se espalharam por toda a América Latina através... E tinha gente muito capacitada, sociólogos norte-americanos de primeira, com histórias em Harvard e tal, né, como formuladores dessas alternativas, como, né, sustentação dessas alternativas. Aldo. Por favor, refazer a sua pergunta. Então, eu estava dizendo que nós não podemos esperar só do governo que tome iniciativas para combater. Já captei. Na verdade é o seguinte, queria informar a você e aos telespectadores que eu acho que cabe ao governo iniciativas nesse sentido. Eu, inclusive, tive a oportunidade de encaminhar uma carta pessoal ao presidente Lula, que, inclusive, encaminhei. O Paulo tomou conhecimento da carta, né, Paulo? Uhum. É uma carta encaminhada ao presidente, mostrando a gravidade, de forma sintética, a gravidade dessa questão da guerra cultural e propondo a ele um programa especial de luta ideológica. Porque a questão da luta ideológica, quando você fala luta ideológica, luta cultural, as pessoas acham que é meramente o aspecto da cultura. Não é. A questão é uma luta política, ideológica, econômica. Digamos, o conjunto das concepções da direita que tem que ser combatido por um conjunto. Nós temos que fazer um esforço de reconstruir a hegemonia das ideias progressistas da sociedade, do conjunto das ideias. Então, eu fiz uma carta para ele, exatamente sugerindo a criação de um programa especial. Agora, como você disse, eu também acho assim. Acho que, independente do que o governo venha a fazer, é necessário que a sociedade civil faça alguma coisa. E como eu estou muito ligado a essa questão, eu tomei iniciativa, estou tomando 2 iniciativas, que eu queria convidar você para uma delas. Uma iniciativa em Goiás, né? Nós estamos lá, eu fiz já 3 reuniões, quer dizer, com um conjunto grande de intelectuais, artistas, cantores, Universidade Federal de Goiás, Universidade Católica. Há 30 ou 40 pessoas. E amanhã eu estou indo para Goiânia para a gente formatar. Tem uma proposta de um manifesto, é um manifesto que faz esse diagnóstico da guerra cultural, propõe, então reconstruir a hegemonia das ideias progressistas no estado de Goiás. Não é? E aí a ideia que está surgindo é nós criarmos uma semana de arte, cultura e política em Goiás. Ah, que ótimo. Com o apoio da Universidade Federal e da Universidade Católica e da intelectualidade. Então a ideia é lançar um manifesto, fazendo um chamamento para essa semana
que seria no ano que vem, como ponto de partida de um movimento de retomada da hegemonia das ideias progressistas no Estado de Goiás. Inclusive no desdobramento, criando plataformas para você, no fundo, fazer o que a direita fez. Eles têm cursos sobre a ditadura, exatamente negando a ditadura, tem curso sobre, sobre o nazismo, tem um monte de curso para transmitir essas mentiras. Então, nós temos que exatamente também dar continuidade a isso. Então, é essa iniciativa que já está mais trabalhada em Goiânia. E nós estamos com um grupo de amigos aqui em Brasília. Eu, inclusive, convidei o Paulo Mado para participar, acabo de convidar você, um grupo de pessoas que participa, um grande amigo meu, que é o cardiologista Geniberto, Claro. que está exatamente um pouco Geniberto articulando Campos. isso com outras pessoas. A ideia é tentar, digamos, repetir aqui em Brasília essa experiência que já está em curso lá em Goiânia. Então, eu acho Que é uma semana cultural. Semana Cultural como ponto de partida de um processo de retomada da hegemonia das ideias progressistas. Aí você vai detalhar como isso vai fazer. Você, na verdade, detalha, nesse livro aqui, tem uma série de propostas concretas. A parte final é essa. Não é? Exato. Porque um comentário que a gente podia dizer em latim, a latere, é que o objetivo geral desse livro, ele foi alcançado com a vitória do Lula. E consagrado ontem com a diplomação do Lula. Agora fica o trabalho mais difícil, que é fazer isso que você está propondo. E que é a longo prazo. Que é a longo prazo. Porque você vê, o que a gente percebe é que a direita, a extrema-direita, com o Olavo de Carvalho, foram 10 anos de trabalho. Então, espero que a gente não demore 10 anos, mas não é uma coisa de um dia para o outro. É um processo demorado, é lento, é um processo de persuasão, de debate, de produção de materiais que possa contribuir em despertar essa consciência crítica da sociedade. Complementando, então, no processo eleitoral, a gente teve, no primeiro turno, uma efervescência muito grande de jovens, artistas, intelectuais, setores populares, né, participando muito ativamente. E no segundo turno isso multiplicou, né? A gente teve assim uma espécie de rebelião muito forte, né? A gente teve cidades do Nordeste com 4 mil habitantes, não tinha nem diretório do PT, e o pessoal, uma população de 4 mil, 3 mil foram para a rua fazendo manifestações, né? A gente teve cerca de 7 mil comitês populares na campanha. Então, a gente teve primeiro um arco grande social, né? E depois uma participação popular imensa, muito intensa. Então, essa energia positiva popular é fundamental que ela seja mantida, seja cultivada, seja estimulada, que haja diálogo e formação política com esses setores todos. Temos que desencadear uma infinidade de iniciativas de cunho cultural, de cunho educativo, de cunho de debate ideológico, político, né? Para que essa massa toda organizada, tanto de sustentação crítica ao futuro governo, né? Como também ela possa ser ali laboratórios e laboratórios de ideias para a gente poder ir ocupando esse terreno que hoje é ocupado pela extrema-direita, né, com as suas ideias, né, e superando a situação hoje, né? A gente tem aí, então, tanto iniciativas dos movimentos sociais, né, por exemplo, MST, MTST, Central de Movimentos Populares, setores que vêm das comunidades de base e tal, muito juntos, né, pensando formas de dar continuidade a esses processos de luta e de formação política, e de debate político, debate cultural, debate ideológico, como também a gente sabe que tem iniciativas que foram gestadas agora na transição, nos GTs de transição, né, com propostas também que a partir do governo e do Estado também haja iniciativas de diálogo, né, com esses setores organizados e também construir espaço de formação política. Por exemplo, uma das propostas que foram gestadas no grupo de transição é a reconstrução da Secretaria-Geral da Presidência da República, onde no centro de governo mesmo haja processo de apoio
de fortalecimento da participação social, né, da participação social nos comitês, nas conferências, processos conferenciais, né, que teve no governo Lula e Dilma muita participação social no orçamento, também diálogos sociais, mesas de diálogo diferenciadas por setores do campo, setores rurais, juventude, a recuperação da Secretaria Nacional de Juventude, também com espaço para desencadear processos de diálogo, de debate com a juventude, e educação popular, tem também essa proposta. Como a partir do Estado, do governo, se abre espaços para formação, para debate, para Ontem eu tive uma notícia interessante que prevê-se a criação de um departamento de saúde mental no Ministério da Saúde. Eu falei, mas já não tinha? Não tinha. O Brasil é um dos países com maior incidência de problemas mentais no mundo. No mundo. É óbvio a gente pensar no por que isso acontece, não é? Uhum. Por que isso acontece? Eu estava pensando aqui, você falava do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho tem um livro que dá título também a um documentário que chama-se O Jardim das Aflições. Tem um subtítulo de Epicuro, a Ressurreição de César. Ensaio sobre o materialismo e a religião civil. Eu acho muito interessante esse livro, que eu li, porque é um ataque ao epicurismo. É um ataque ao epicurismo. Só para lembrar, o Epicuro é um dos grandes atomistas da filosofia grega, talvez seja um dos 4 ramos, dos grandes ramos da filosofia grega, não é? Tinha lá o Platão, Aristóteles, os estoicos e o Epicuro. E o Epicuro é muito importante porque ele estabelece a veia do materialismo. Não por acaso, a tese de doutorado do Marx era a diferença da filosofia de Epicuro e de Demócrito. O Epicuro propõe que a formação dos corpos, de qualquer figura no mundo real, ocorre com a colisão de átomos que, ao cair, fazem um pequeno desvio, um clinamen, e isso vai formando as figuras. O Marx diz que é a primeira manifestação da liberdade. Claro que isso aqui é um troço extremamente abstrato, são firulas filosóficas, etc. Mas é muito interessante porque... Por que o Olavo de Carvalho ataca o Epicuro nesse livro? Por que é a figura central de ataque? Porque isso tem a ver com a ciência, tem a ver com a racionalidade. O Olavo de Carvalho, ele desenvolve as ideias mais reacionárias da Igreja Católica, que é o neotomismo, não é? Essas ideias mais... Ele é desses caras que tem os seus pupilos que estudam hoje latim, que participam de missas em latim, ultramontanos que superados desde o Concílio Vaticano II. E as pessoas não dão bola porque falam, o Olavo de Carvalho é um idiota. Cuidado, não pode subestimar. Eu estou de acordo com você. Na verdade, é o seguinte, é que o Olavo Carvalho, a extrema-direita, ela procura dar uma fundamentação filosófica e política para as ideias dela, não é? Tanto que o Olavo de Carvalho pinta como filósofo, de filósofo não tem nada, absolutamente nada. Mas essa crítica que ele faz ao Epicuro, você colocou, tem a ver com a crítica ao materialismo, né? Que, na verdade, é o contraponto à defesa de uma concepção religiosa. Nós respeitamos a concepção religiosa, mas eu, por exemplo, sou materialista. Então, na verdade, esse ataque ao materialismo, ele tem uma dimensão também político-ideológica, tem a ver com o comunismo. É o ponto de partida para a crítica ao comunismo. Bom, e se você vai analisar a direita, ele faz a crítica
filosófica para fortalecer essa corrente conservadora do ponto de vista filosófico e faz a crítica política. Qual a crítica, por exemplo, que você tem à Revolução Francesa? A Revolução Russa. Então, na verdade, todas essas manifestações são tidas como algo, digamos assim, contra a religião, enfim, essas concepções todas tentam fundamentar de uma concepção conservadora do ponto de vista ideológico, do ponto de vista político e do ponto de vista econômico. Então, essa questão só para pontuar. Mas eu acho que esse debate está sendo extremamente importante e como você próprio reconheceu, quer dizer, esse debate tem tudo a ver com esse livro. Eu queria aproveitar exatamente isso aqui, porque certamente a República Popular das Letras tem um conjunto de pessoas que certamente vão se interessar por esse tema. Eu queria aproveitar, reafirmar o convite que eu fiz a você, mas convidar os membros que acompanham a República das Letras, quem tiver interessado em se incorporar a esse grupo que está pensando a reconstrução, ou contribuir, não é a reconstrução, mas contribuir com esse trabalho, digamos, de retomada da consciência crítica, da hegemonia das ideias progressistas em Brasília, que através do ACQ, eu acho que poderia ser o canal, se o ACQ concordasse. Claro que eu concordo. Possa ser o canal para que possa, numa próxima reunião que a gente venha fazer, a gente possa convidar essas pessoas para a gente começar a adensar essa ideia e dar, digamos assim, uma consistência maior a essa. Por enquanto está muito inicial, lá em Goiás a coisa já está bem mais avançada. Aqui eu acho que nós vamos ter que encontrar uma forma de fazer contato com a UNB, com alguma outra universidade aí, para exatamente ter um apoio. E, evidentemente, vamos tentar também procurar apoio institucional do Ministério da Cultura, do Ministério da Educação, etc. Então, fica feito esse convite a você, a CQ, e aos integrantes da República Popular das Letras. O convite da minha parte está aceite, não é? Então, vamos encerrar esse papo hoje. A gente pode continuar a fazer debates. Eu, inclusive, peço que vocês sugiram temas e assuntos que a gente possa discutir aqui, né? E eu agradeço muito. Eu acho que esse debate é fundamental para a reconstrução da democracia no Brasil, não é? Uma iniciativa que foi promovida pelo Aldo Arantes, figura histórica do Brasil e da minha cidade, Anápolis, que está na Associação de Advogados e Advogadas pela Democracia, Justiça e Cidadania, Paulo Maldos, companheiro antigo, e convido-os, então, para o próximo episódio da República Popular das Letras. Eu peço que vocês deem o like de praxe e se inscrevam no nosso canal, convidando-as também para o próximo episódio. Até mais!